Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Na última aula, nós vimos o método appendChild. Esse método insere um novo elemento ao final da tag, a tag pela qual nós chamamos esse método. Se por acaso essa tag for o body, ele vai inserir como último elemento do body. E se eu estiver usando o inner.html, eu vou trocar o conteúdo daquela tag, seja que tag for, e pode ser inclusive a tag body. Então eu fico somente com essas duas opções, ou eu troco todo o conteúdo, ou eu insiro o conteúdo no final do elemento. Não, existe um método onde eu posso escolher onde eu vou inserir um novo elemento. Esse método se chama Insert Adjacent HTML. Vamos ao Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code, eu criei uma página que eu chamei de Insert Adjacent HTML.html. Nessa página, eu já inseri uma regra CSS, um estilo CSS, uma class formata, onde eu terei cor de fundo light green e o peso da fonte bold. Background color light green, font weight bold. Coloquei um botão inserir lá no body e coloquei 4 parágrafos utilizando o lorem. No segundo parágrafo, eu coloquei o id-alvo, porque este parágrafo é que eu vou usar como referência. Eu vou inserir coisas antes dele, depois dele e dentro dele, sendo que dentro dele será no início ou no fim do parágrafo. Como eu vou fazer isso? Utilizando JavaScript. Primeiro, veremos essa página no browser. Está aqui, botão inserir e 4 parágrafos. Eu vou utilizar o segundo parágrafo como referência. Vou inserir as coisas antes, depois, dentro do parágrafo no início e dentro do parágrafo no final. Vamos ao JavaScript, então. A minha tag script já está aqui e eu vou começar a trabalhar, então, nela. Então, eu vou pegar o clique do botão, né? Eu vou falar para ele, ó, vá ao documento, ponto, query, selector. Embora eu vou pedir alguma coisa que retornaria uma coleção, que seria a tag button, como eu estou pedindo com o query selector, ele retornará somente o primeiro que ele encontrar e será um elemento, não será uma coleção. Ponto add event listener. E eu vou dizer que ao clique, eu quero que ele execute uma função anônima. Pronto, está aí. É só dar Enter e colocar o que eu preciso colocar aqui. Então, vamos lá. Na primeira, eu vou dizer para ele assim, ó, vá ao documento, ponto, get element by ID, vou usar o query selector. Query selector, e vou dizer para ele trazer quem tiver o ID alvo. Vou atribuir isso à variável alvo. Let alvo recebe document query selector alvo. E aí eu vou começar alvo ponto insert adjacent HTML. E aí eu vou dizer aonde eu quero que ele insira isso. Eu vou dizer assim, ó, before begin. Antes do início. Antes do início de quem? Da tag alvo, ok? Da tag que tem o ID alvo.
do parágrafo que tem o ID alvo. E o que eu quero que ele insira? Um HTML. Então, eu vou colocar aqui tag P, conteúdo dinâmico, e fecho a tag P. Pronto, já está funcionando. Vamos ver? Vou lá para o browser, vou apertar o botão e foi inserido aqui o conteúdo dinâmico. Vou abrir função F12, está lá, eu tenho aqui o meu botão inserir, o meu parágrafo alvo é o segundo parágrafo, ao apertar o botão vai ser inserido um parágrafo dinamicamente entre o primeiro e o segundo parágrafo. Então, antes do começo do parágrafo que tem o ID igual a alvo. Como seria se eu quisesse após? Exatamente igual. Ctrl. Aqui eu vou inserir a class, tá? Só para a gente brincar um pouco. Class igual, utilizando aspas simples como delimitador, formata. Então, agora esse parágrafo vai ser inserido com a class formata. Vamos ver? Está lá, parágrafo inserido com a class formata. Muito bom. Vou deixar o F12 aberto aí. É importante, além de ver o efeito visual, verificar aqui no console, nos Elements, o elemento que foi inserido dinamicamente. Vamos lá? Então, no próximo, ao apertar o botão, vou copiar isso daqui, Ctrl C, vou colar aqui embaixo, ok? E agora vou deixar essa daqui comentada. Só que ao invés de before begin, eu vou colocar after end, depois do final. Ou seja, ela vai colocar depois da tag alvo. Ela vai inserir esse parágrafo entre o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Está aqui. After, o final deste parágrafo, ele inseriu o nosso elemento. Veja que aqui, se a gente olhar, no Elements está lá, aqui está o meu parágrafo-alvo, que é o segundo, e aqui está o elemento inserido dinamicamente. Agora, nós vamos colocar dentro do parágrafo, aqui dentro deste parágrafo. Eu posso, que é o parágrafo-alvo, eu posso colocar no começo, antes de vir o texto, ou no final, depois de vir o texto. Então, eu vou mudar algumas coisas aqui no nosso HTML. Primeiro, eu vou comentar isso daqui, vou fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, e em vez de parágrafo, eu vou chamar de spam, ok? Então, se eu abrir parágrafo, a hora que eu fechar, eu vou fechar spam. Vou sair de cena para você ver esse código. Está lá. After end spam, class formata, conteúdo dinâmico, fecha spam. Só que em vez de ser after end, vai ser after begin. Depois do começo da tag alvo, que foi quem eu peguei aqui na linha 26. Então, antes do começo dela, vai colocar antes que ela comece fora dela, tá? After o começo dela, depois do começo dela, after begin, vai colocar depois que ela começou, então colocará dentro dela. Vamos ver, está aqui, vou apertar o meu botão, está lá o meu spam inserido dentro do parágrafo 2, veja aqui, spam class formata, dentro do parágrafo que tem o ID igual a alvo. ID igual a alvo,
e está aqui o nosso parágrafo, ok? O nosso span dentro lá do texto com conteúdo dinâmico e depois o texto que era do próprio parágrafo. Observe também aqui no meu Elements, né, que você percebe, eu vou deixar aqui o parágrafo aberto, você consegue ver o conteúdo sendo inserido, o span sendo inserido dentro do parágrafo quando eu aperto o botão. Observe aqui no Element, aqui embaixo, quando eu apertar o botão, o span é mostrado sendo inserido. Já vou até fechar aqui e agora nós vamos ver ele ser inserido no final. Vou comentar aqui, só para finalizar. Então, em vez de after begin, vai ser agora before end. Antes, before end, que acabe, antes que termine a tag alvo. Então, ele vai ser colocado dentro do próprio parágrafo, só que aqui no final, depois do ponto, depois da palavra Yuri, e ele está lá dentro do parágrafo. Então, você tem essas 4 opções. Quais são as opções? Antes, before, begin, antes do início, after end, depois que fechou, after begin, depois que abriu, coloca ele, ou before end, antes de fechar, que é como está aqui no nosso vídeo. É isso aí. No próximo vídeo, nós vamos ver como criar o elemento dinamicamente antes de colocá-lo no meio do HTML. Curta esse vídeo, isso aumenta o engajamento no canal, siga o canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos dividir o nosso conhecimento. Até a próxima aula.